Fazendo parte da termoquímica e sendo cobrada várias vezes em vestibulares e no Enem, convido você a estudar Lei de Hess. Oiê! Show! Vamos lá, vamos aprender Lei de Hess então. Olha só, primeiro que está aparecendo o enunciado aí embaixo para você, né? A Lei de Hess basicamente diz que o ΔH de uma reação não depende dos seus estágios intermediários, só do seu estágio inicial e final. É legal você conhecer a Lei de Hess, mas o foco aqui é a gente trabalhar com, digamos assim, a consequência da Lei de Hess. Qual é essa consequência, Jamal? A consequência é que a gente vai poder trabalhar com as equações químicas como se fossem equações matemáticas. Ou seja, você vai poder, por exemplo, multiplicar uma equação química por um número. Por um 2. Exemplo, eu multipliquei essa daqui por 2. Daqui a pouco você vai ver se isso vai ser necessário ou não. Detalhe, o ΔH dessas equações químicas, ele é super modificável. Se você multiplicar uma equação por 3, por exemplo, o ΔH vai ser multiplicado por 3. Se você inverter o sentido da seta da equação, ou seja, inverter isso aqui, por exemplo, inverter uma equação significa escrevê-la ao contrário, tá? Talvez seja necessário daqui a pouco fazer isso, eu te mostro como se faz. Mas se você tiver que inverter uma equação, inverter a seta, você vai trocar o sinal do ΔH, ou seja, por exemplo, a segunda, se eu inverto a segunda equação, esse mais vira menos. Então esse é o trabalho que a gente faz com as equações químicas que a Lei de Hess nos permite. Aí você fala, professor, mas por que eu vou fazer isso? Porque trabalhando assim com essas equações, a gente consegue chegar numa equação de interesse. Por exemplo, essa daqui, que a gente vai chamar de equação global. E as outras equações que nós vamos usar para chegar nessa global, você vai chamá-las de auxiliares. Legal? Então eu vou pegar as equações auxiliares, modificá-las ou não, vamos ver como se faz isso, e chegar na global. Se, após as modificações feitas nas equações, eu conseguir chegar na global, eu vou conseguir chegar no ΔH dessa global. Os exercícios são até um tanto quanto parecidos. Você vai ver nos exercícios de Hess que é assim, tem uma equação meio destacada, ou em cima ou embaixo, e aparecem 2, 3, 4 equações meio juntinhas. Essa equação destacada, meio separada das demais, é a global. Essas juntinhas são as auxiliares que nós vamos usar para chegar na global. Fechado? Então é importante você ter ideia de como identifica um exercício de Lei de Hess, num vestibular, numa prova do seu colégio. Legal? Então vamos comigo aqui. Professor, como chegar nessa global através dessas auxiliares? É muito fácil. Só que aqui existem umas dicas muito valiosas que eu quero que você preste bastante atenção. Se for o caso, anote, grave bem, porque isso pode, fazer a diferença. Isso pode fazer você acertar o exercício ou não, conseguir fazê-lo ou não. E outra, ganhar tempo, que no vestibular é fundamental, né? Tá, professor, então que dicas são essas? Bom, primeiro, a global é a equação mais importante, então eu vou chegar nela. Tá? A global é feita de várias substâncias. Antes de continuar, antes que eu me esqueça, por favor, veja se todas elas estão balanceadas. Se você não sabe balancear, corre lá no meu canal, aqui em cima está aparecendo, não precisa nem abrir o meu canal. Clica aqui em cima, aparece a aula de balanceamento de equações. Você assiste, aprende a balancear, volta aqui, faz balanceamento e continua o exercício. Não pode esquecer de balancear uma equação. Mas voltando aqui, eu vou olhar na global e essa global vai nos ajudar a mexer nas auxiliares. A global é o que manda aqui no exercício. Você fala, que jeito que eu faço isso? Escolha uma substância da global e olhando nessa substância, faça as alterações necessárias nas auxiliares. Agora aqui mora uma dica fantástica. Que substância escolher primeiro na global? Isso aqui, se você errar essa escolha, se você não lembrar dessa dica, pode ser que você nem consiga terminar o exercício. É verdade, nem consiga terminar o exercício. Veja bem, que substância escolher? Escolha na global uma substância que apareça uma vez nas auxiliares. Uma vez só nas auxiliares. Exemplo, vamos ver aqui o CH4. O CH4 não aparece na terceira ou aparece na terceira? Aparece. Aparece na segunda? Não. Aparece na primeira ou não aparece? Não aparece. Ele apareceu uma vez só na terceira. Ele é uma boa escolha. Uma boa escolha. Mas o que eu vou fazer depois? Calma. Agora percebo que seria uma péssima escolha. Olha só. O2. O2. Por que o O2 é ruim, professor? Porque o O2 aparece na segunda e o O2 aparece na primeira.
Essas substâncias que aparecem mais de uma vez, não escolha, não escolha. Deixa por último, tá? Não dá para eu cravar assim, sempre vai ser o O2, mas geralmente é ele, tá? Vamos ver aqui outra substância. CO2 não aparece na terceira, não aparece na segunda, aparece uma vez na primeira. É uma boa escolha. Água. Não importa aqui que sejam duas águas, tá? A gente já vai mexer nisso. Duas águas ou água aparece aqui na global, vamos ver, não aparece na terceira, aparece na segunda, então eu vou contar uma vez, e na primeira não aparece. Água podia ser uma boa escolha. Dentre essas boas escolhas, água, CO2 e CH4, tanto faz, tá bom? Não se preocupe tanto com isso. Eu comecei pelo CH4, eu vou usar esse carinha, esse CH4. Tá, professor, então como que a gente vai fazer isso? Observe bem agora. Na global, o CH4 aparece do lado esquerdo da seta ou a seta não está apontando para ele. Então, nas auxiliares, onde ele aparece, que é na terceira, ele tem que aparecer do mesmo jeito. Ou seja, a seta não está apontando para ele na global, na auxiliar a seta não pode estar apontando para ele também. Repare que na auxiliar dele a seta aponta. Não, isso não está certo. Não está certo. Se na global a seta não aponta, na auxiliar ela não pode apontar. Então o que você vai fazer? Inverter essa seta. Inverter a seta ou inverter o sentido da equação. Porque quando você inverte essa seta, você vai fazer ela não apontar para o CH4. Agora, outro detalhe, quantidade. Quantos, vamos falar assim, quantos CH4 tem na global? 1 mol, ou 1 aqui. E na auxiliar? 1. Ufa, quantidade não foi um problema, porque se fosse, você vai ter que multiplicar auxiliar, dividir auxiliar, a gente já vai ver isso acontecer. Mas vamos lá. 1 CH4, 1 CH4. Ótimo, quantidade está ok. O problema é a posição, né? A seta não aponta na global e aquela aponta, então eu vou inverter. Então repare bem o que eu vou fazer agora. Eu vou reescrever essa equação 3 invertida, ou seja, trocada. Você pode até chegar aqui na equação e colocar uma seta contrária aqui para você se orientar mais fácil. Ó. Uma seta contrária é o que está aqui. Então vamos lá. CH4, setinha apontando para 2H2 mais carbono sólido. Vamos fazer isso. Então, que fique claro aqui para você depois, se quiser revisar, ó, o Jamal está invertendo, é isso aqui que você vai fazer, inverter essa equação. Então fica CH4 gasoso, se eu estiver aqui na sua frente, me desculpe, é só para eu escrever, eu já saio. CH4 gasoso, setinha, agora ela aponta para 2H2 gasoso, você escreva isso, 2H2 gasoso mais carbono sólido, Jamal. Carbono sólido, vamos escrever aqui. E o ΔH, professor, como que fica o ΔH dessa equação que você está invertendo com relação ao ΔH da original? Lembre-se, se você inverter uma equação, você vai inverter o sinal do ΔH. De menos 18, ele vai para mais 18. Então escreva lá, mais 18 vai ser o novo ΔH dessa equação invertida. Muito legal. Só tem um detalhe aqui, né? Aliás, eu não vou colocar a unidade aqui, esse é o detalhe, porque todos estão em quilocalorias aqui, todos os valores de ΔH em quilocaloria. Podia até ser quilocaloria por mol, se o exercício de onde eu retirei quisesse ser mais exato, porque, por exemplo, você está formando um mol aqui de CO2, mas ele colocou quilocaloria. Também aparece muito quilojoule aqui, mas saiba que esses calores que eu estou colocando aqui, esse ΔH quilocaloria, beleza? Bacana, professor. E agora? Olha, se você quiser fazer aqui na global um certinho embaixo do CH4, também pode fazer só para você ir se orientando e sabendo, olha, eu já arrumei o CH4, tá? Agora a gente vai resolver o problema ou acertar as outras substâncias. Lembra de deixar o O2 para o final? Esse CO2 está do lado direito na quantidade 1 mol. Vamos atrás dele. Ele aparece na primeira, professor. Bom, qual que é o lado? Direito da seta também, assim como na global. Ou a seta aponta para ele, a seta aponta para ele. Qual é a quantidade? 1 mol, 1 mol. Então aquela equação 1 ali, aquela auxiliar 1, está correta. Você não precisa se preocupar com ela, você só vai manter, ou seja, repetir essa equação. A gente costuma colocar ali manter ou repetir, tá? Eu vou colocar manter porque muitos gabaritos de livros usam esta expressão aqui, ó. Manter no sentido de não invertê-la, só repetir. Então vamos lá. Carbono sólido mais O2 gasoso, formando ali 1 mol de CO2 gasoso. E quando a gente diz manter ou repetir, é tudo, inclusive o ΔH. Menos 94, menos 94. Olha, eu acabei de resolver o CO2. Vamos colocar o certinho para você não se perder? CH4 está certo, CO2 eu resolvi. Professor, falta água. Boa, falta água. A água aparece na global do lado direito, ou a seta aponta para ela, na quantidade 2 mols. Na auxiliar eu tenho 1.
Então, além de inverter, eu tenho que fazer aparecer um 2 aqui. Professor, eu posso chegar aqui e escrever um 2? Nunca. Só ali não. O único jeito de aparecer um 2 aqui na frente da água é você multiplicar toda a equação por esse número que precisa aparecer, ou seja, toda a equação por 2. E quando eu digo toda a equação, é tudo, inclusive o ΔH. Você vai inverter, vamos colocar aqui o que eu vou fazer, e multiplicar por 2, tá? É isso que você tem que fazer com a segunda. Então, como você tem que inverter, se você quiser chegar ali e colocar aquela setinha contrária para você se orientar mais fácil, tudo bem. Invertendo e multiplicando por 2. Vamos começar por aqui, ó. Cuidado. Meio vezes 2, 1, né? Meio vezes 2, 1. Então vai ser 1O2, ou só O2 gasoso. Bacana. Agora andando, 1H2 vezes 2, 2H2. Então, mais 2H2. Vou ficar aqui um pouquinho na frente, já saio. Setinha, vezes 2 a água. Vezes 2 a água. Então eu vou colocar ali 2H2O. 2H2O. Né? Opa, líquida. E como eu estou multiplicando tudo por 2, eu vou multiplicar o ΔH por 2 também. Então eu vou fazer 68 vezes 2, vai dar 16, foi 1, 12, 136. Porém, tem mais um detalhe. Como você inverteu, vai trocar o sinal também. Então, além de 68 vezes 2, que dá 136, esse mais vira menos. Então, vai dar menos 136. Então, vamos colocar lá. ΔH igual a menos 136. Todos esses calores em quilocalorias. Bacana! Depois que eu alterei ou não as equações auxiliares, ou seja, depois que eu trabalhei com todas elas, olha, eu mantive a primeira, inverti, multipliquei por 2 a segunda e inverti a terceira. Você vai fazer o seguinte check-up agora. Você vai somar essas equações modificadas. Somar equações. O que é somar, Jamal? É cortar substâncias em quantidades iguais em lados opostos da seta. E se essa soma, que eu vou fazer agora com você, chegar exatamente nessa global, eu vou conseguir achar o ΔH da global. De que maneira? Somando o ΔH, ou melhor, os ΔHs de cada uma das etapas modificadas. Então é assim, se você somar agora e chegar na global, para achar o ΔH da global, é só somar esses valores de ΔH. Vamos ver se a gente chega? Legal, então você vai fazer um tracinho ali embaixo delas, é como eu fiz aqui, ó, esse aqui, ó. Faz um tracinho ali bonito, legal, bacana. E agora você vai fazer uma soma dessas equações. Vamos lá. Como assim, Jamal, somar equações? Busque espécies, substâncias iguais nos dois lados da seta, inclusive nas quantidades. Iguais nas quantidades em lados opostos da seta. Por exemplo, olha aqui, ó. 2H2 gasoso do lado esquerdo com 2H2 gasoso do lado direito da seta, né? Direito e esquerdo. Ah, o que eu faço com isso? Corta. Substâncias iguais em lados opostos da seta nas mesmas quantidades, corta. Não vai ter H2 na global. Ah, legal, professor. O que mais que eu posso cortar? Observe. Um carbono sólido do lado esquerdo, um carbono sólido do lado direito. Corta. O que mais que eu posso cortar, professor? Ah, Jamal, dá para cortar o O2 com esse O2. Não. Eles estão do mesmo lado da seta, né? Isso aqui está do lado esquerdo e esse do lado esquerdo. Ah, eu não corto? Não. Quando está do mesmo lado, você soma. Cuidado com isso. Então aqui nós vamos somar. Veja, CH4 não tem outro CH4 do outro lado para eu cortar. CO2 não tem desse lado para cortar. Água não tem desse lado para cortar. Então, se eu não consigo cortar mais nada, é hora de você colocar tudo para baixo as substâncias que sobraram. Como assim? Bom, faz uma setinha ali, né? Você vai montar uma equação global, essa equação vai ter uma seta, vamos colocar mais ou menos aqui a equação, e você vai começar a ver o que sobrou do lado esquerdo, coloque do lado esquerdo. O que sobrou do lado direito, coloque do lado direito. E veja se vai bater com a global. Vamos começar do lado esquerdo, olha só. 1O2 com mais 1O2, 2O2. E tem um CH4 gasoso. Bom, eu vou começar pelo CH4 gasoso, mas tem mais substâncias do lado esquerdo, 2O2 gasoso, porque tem um aqui eu somo, né? 2O2 gasoso. Lembrando que se você trocar a ordem, mas do lado esquerdo, não tem problema, tá? Se aparecer o O2 primeiro, o CH4 depois, continua sendo igual aqui, ó. A gente já conseguiu igualar o lado esquerdo. Legal? Agora a gente vai cuidar do lado direito, fazendo a mesma coisa. Tudo que sobrou do lado direito, eu coloco do lado direito. Vamos lá. O que sobrou do lado direito? CO2 aqui na primeira e 2 águas na segunda. Coloca tudo do lado direito. CO2 gasoso, mais 2 águas líquidas
do ladinho direito. CO2 gasoso mais 2 águas líquidas do ladinho direito. Olha bem a equação que a gente obteve, olha bem a sua global, as mesmas. Sinal de que agora, para achar o ΔH dessa, ou dessa que são iguais, é só você somar esses valores de ΔH. Somar, realmente. Menos 94 com mais menos 136 com mais 18. Cuidado só com os sinais matemáticos, né, para você não se confundir e colocar a resposta errada. E aqui eu vou colocar a resposta direto para você, mas cuidado, ó, vai dar menos com menos, aqui você soma e conserva o sinal deles, então vai dar menos um número grandão, com esse mais 18 reduz um pouquinho, enfim, esta soma vai dar ΔH igual a menos 212 quilocalorias. Então essa seria a resposta para o problema, ΔH menos 212 quilocalorias. É uma reação com ΔH negativo, é uma reação exotérmica. Claro que é exotérmica, né? É uma combustão do metano e toda combustão é exotérmica. ΔH dela deu menos 212 cacau, né? Que eu chamo assim, então esse ΔH aqui também daria menos 212 cacau. Bacana, não é verdade? Olha, a lei de Hess é muito importante, viu? Veja se você entendeu, refaça esse exercício, pratique um pouquinho porque vale a pena. Mais uma vez, obrigado por ter assistido essa aula. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreva no canal se não for inscrito ou inscrita. E até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau!